Olá, tudo bem? A TV Assembleia abre espaço a orientações eleitorais numa parceria com a Escola Judiciária do TRE em Minas. Você vai acompanhar o projeto Antes do Voto, direcionado a agentes políticos, prováveis candidatos e outras pessoas diretamente envolvidas em campanhas eleitorais. A palestra de hoje é de Jaime Barreiros Neto, analista judiciário do Tribunal Eleitoral da Bahia. É uma honra estar aqui no Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, falando para os servidores, para o público mineiro, né, para os advogados, para os eleitores, futuros candidatos, né, pessoas que estão interessadas no direito eleitoral, num ano tão importante como esse ano, que é o ano em que elegeremos um novo presidente da República, governadores, senadores, deputados estaduais, deputados federais, diante de uma legislação nova, sempre polêmica, não é? A reforma política que nunca acaba e que está sempre sendo realizada, que é, na verdade, uma característica da própria democracia, não é? O caráter reformista, transformador, processual do regime político-democrático. Então, a gente sempre já está se acostumando, não é? Com legislações novas a cada eleição. Lá em 2016, nós tivemos a Lei 13.165. Esse ano já tivemos logo duas leis e uma emenda constitucional, né? Então, a emenda 97 e as leis 13.487 e 13.488, que trouxeram algumas novidades aí para o processo eleitoral, que a gente também vai comentar um pouco aqui, buscando cumprir o objetivo do convite, não é? Que foi falar um pouco sobre essa fase anterior à eleição. Se é que a gente pode dizer que existe fase anterior à eleição, porque, na verdade, o processo político e o processo democrático é contínuo. Todo mundo sabe que a campanha já começou, né? Embora, como a gente vai falar hoje aqui, a propaganda eleitoral só esteja autorizada a partir do dia 16 de agosto, mas já está na rua. E aí, pode fazer propaganda antecipada? Essa é uma das questões que a gente vai discutir hoje, né? Eu preparei, dentro da proposta, né, já que são vários temas, traçar um panorama geral desse período pré-eleitoral, falando aí sobre, primeiramente, qual a importância do direito eleitoral. Acho que essa introdução sempre é relevante para a gente pensar, inclusive, soluções em torno das questões que a gente vai debater aqui daqui a pouco. E aí, depois disso, eu dividi em três partes. Quem pode disputar as eleições, a gente não vai ter aqui uma palestra sobre elegibilidade e inelegibilidade, mas algumas questões eu queria pontuar em relação a isso, em especial a questão da filiação partidária, da candidatura avulsa e da diferença também entre elegibilidade e inelegibilidade, que eu tenho uma tese muito particular que eu queria dividir com vocês, porque eu acho que esse que é o objetivo aqui, não é? A gente não vai trazer respostas necessariamente, mas questionamentos, reflexões. Então, eu queria trazer essa discussão aqui no primeiro ponto, né, sobre a distinção entre elegibilidade e inelegibilidade, que reflete, na minha opinião, na questão da filiação partidária, como condição de elegibilidade, que é um dos temas que foram propostos. Falaremos também sobre a propaganda política nas eleições de 2018, destacando aí a polêmica da pré-campanha, né? A interpretação do artigo 36A. Mais uma vez eu digo, não vou dar uma resposta aqui, mas vou tentar refletir com vocês qual seria o conteúdo desse artigo 36A. Por que eu estou dizendo assim? Vou tentar pensar com vocês. O próprio TSE ainda não definiu. Ninguém sabe ao certo. Então, a gente vai tentar, inclusive, trazer aqui uma visão política e constitucional desse debate, a partir do ponto 1, que é a questão da legitimidade das eleições, da legitimidade do exercício do poder de sufrágio popular, que é o grande objetivo do direito eleitoral, versus liberdade de expressão. Então, queria traçar esse debate com vocês também, aqui nesses minutos que nós teremos juntos. E, no final, também falarei um pouco sobre financiamento eleitoral, não é? Não é o objetivo aqui falar de prestação de contas, nada disso, até porque o conhecimento de prestação de contas é muito específico, não é? Não é o conhecimento que eu tenho maior domínio, já aviso logo, né? Não sou Denise Schlickman, por exemplo, nossa colega do TRE de Santa Catarina, que é fera no assunto, Ana Cláudia Santano, não é? Mas eu queria falar um pouco para vocês sobre o tal do crowdfunding, ou vaquinha eletrônica, não é? Que é melhor aí já homenageando o nosso ministro Joelson, que a gente conversava no almoço justamente sobre isso, não é? A mania que hoje a gente tem
de dar um nome pomposo em inglês, ou em francês, ou em latim. Antigamente era latim, né? Hoje é o inglês para tudo, né? Então é a vaquinha eletrônica, né? Ou financiamento coletivo, se vocês quiserem ser mais formais, né? É o que a gente vai falar um pouquinho aqui também. Então, vamos ao ponto 1. Função e objetivos do direito eleitoral, normalidade e legitimidade do exercício do poder de sufrágio popular. Esse é um ponto que eu sempre gosto de abordar quando começo uma exposição sobre direito eleitoral. É o ponto, inclusive, que, como professor, nas minhas aulas de graduação e até mesmo de pós-graduação, eu gosto de abordar inicialmente, para que a gente possa refletir sobre uma pergunta fundamental. O que é que nós estamos fazendo aqui na Justiça Eleitoral? Seja como servidores, como magistrados, como candidatos, não é? Como eleitores. Para que é que serve o direito eleitoral? Qual é a finalidade do direito eleitoral? E a finalidade do direito eleitoral, o direito eleitoral só existe para buscar concretizar a normalidade e a legitimidade do exercício do poder de sufrágio popular. Normalidade e legitimidade do exercício do poder de sufrágio popular. O que é que significa isso? Esse poder de sufrágio popular é o poder inerente ao povo de participar da vida política do Estado. Então, é um poder que se materializa, por exemplo, através do voto, mas não necessariamente apenas através do voto. O voto é um instrumento para a realização do sufrágio, mas esse poder de sufrágio, ele é o poder democrático de tomada de decisões, de autonomia cidadã, que é próprio, repito, da democracia e que deve ser preservado, deve ser legitimado e deve ser normalizado como objetivo fundamental do direito eleitoral. O que é que significa isso? Essa normalidade e essa legitimidade. A normalidade, ela é mais objetiva. Quase que uma equação de primeiro grau, 2 mais 2 igual a 4. O que é que significa a normalidade eleitoral? Significa que os votos sufragados na urna devem ser exatamente aqueles que vierem a ser apurados. Em resumo, se o candidato A teve 10 votos, você deve apurar 10 votos para o candidato A. Se o candidato B teve 50 votos, 50 votos devem ser apurados para o candidato B. Ou seja, o combate à fraude eleitoral, ao resultado, está muito vinculado à questão da apuração e da votação, à busca da normalidade. Que hoje, de certa forma, é uma coisa aparentemente óbvia. Aparentemente, não é? Está aí, por exemplo, o debate em torno do voto impresso, que eu sou totalmente contra. Não é? Muita gente vai dizer, você é contra o voto impresso? Por quê? Qual é o problema do voto impresso? Primeiro, não vou adentrar aqui na questão, porque é uma questão que demandaria um pouco mais. A urna eletrônica, ela representou uma evolução da nossa democracia, no sentido da confiabilidade do resultado. Não é só a agilidade da apuração, mas a impossibilidade de manipulação do resultado pelo escrutinador. Essa foi a grande vantagem da urna eletrônica. Porque na época que a urna era de lona e a cédula de papel, a apuração demorava uma semana e o indivíduo podia rasurar uma cédula, preencher errado o mapa de votação. Existiam várias formas de fraudar uma eleição. E hoje o que é que acontece? Hoje o resultado é instantâneo, é imediato. E aí uma curiosidade que muita gente não sabe, quem apura a eleição não é a Justiça Eleitoral. Quem apura a eleição é o mesário. Porque o que é que acontece? Assim que a votação acaba, o mesário dá um comando na urna, quem já foi mesário sabe, imprimindo o chamado boletim de urna, ou seja, o resultado daquela urna. E esse resultado é público, os candidatos têm acesso. E todo o processo, desde a 0ª, que é quando a urna indica que não tem voto e autoriza o início da votação, até o boletim de urna, é realizado sem que a urna esteja em rede. Então não tem como ter ataque de hacker, como muita gente imagina. O ataque de hacker supostamente poderia acontecer na totalização, mas aí a eleição já foi apurada. Então esse é um mito que muita gente diz, o hacker vai invadir a urna e vai mudar o resultado para desqualificar a urna eletrônica, que não procede. Da mesma forma, existem várias auditorias que são realizadas publicamente pela Justiça Eleitoral, que eu também não vou adentrar aqui no mérito, que comprovam que o voto não é desviado. O voto para A é dado a A mesmo, não é dado a B. Né? Estatisticamente, isso é comprovado através dessas auditorias há mais de 20 anos. Então, o voto impresso, a meu ver, é um retrocesso, só fazendo esse adendo. Por quê? Porque ele pode criar novos problemas. E não é problema só de custo, não é problema só da impressora quebrar,
Mas, por exemplo, vamos imaginar o seguinte, espero não estar dando uma ideia aqui errada, não é para ninguém, mas a gente tem que falar a verdade. Hoje em dia, não se anula mais um voto. Ou se anula a urna, ou não anula nada. Vamos imaginar um candidato a prefeito no município do interior que esteja disputando voto a voto com seu adversário, numa cidade pequena. Ele sabe que num determinado bairro, numa zona rural, ele vai perder. Pesquisa eleitoral hoje já consegue chegar a números precisos. Ele sabe que numa sessão eleitoral ele vai ter 50 votos, o adversário vai ter 300. O que é que ele pode fazer? Ele combina com os 20 eleitores de chegarem lá, votar, para votar. O voto vai continuar sendo secreto. Ninguém vai saber em quem realmente o indivíduo votou. Para o indivíduo chegar lá, votar e dizer que o voto que saiu impresso, que ele não vai poder levar para casa, mas é tipo um recibo, que ele vai conferir se realmente corresponde ao que ele disse, ou ao que ele digitou. Ele vai chegar lá de propósito e vai dizer que está errado. Não, eu não votei nesse cara que está aqui impresso, eu votei em outro. Se um fizer isso, não vai dar em nada, mas se 20 fizerem, vai criar no mínimo um tumulto. E aí você pode ter, por exemplo, um juiz eleitoral inexperiente que caia na mentira e anule a urna inteira. E anulando a urna inteira, o que é que vai acontecer? 50 votos do candidato que armou tudo vão ser perdidos, 300 votos do seu adversário também, ele vai sair no lucro de 250 votos, e isso pode decidir a eleição. Então, eu acho um retrocesso o voto impresso, queria fazer esse parêntese, mas, deixando esse parêntese de lado, normalidade eleitoral, eu entendo que a gente conseguiu conquistar. O grande desafio da justiça eleitoral é a busca da legitimidade. E a legitimidade não passa pura e simplesmente pela apuração de um resultado justo. Passa pela formação da vontade do eleitor. O eleitor, no exercício soberano do seu voto, ele tem que ter total liberdade, total autonomia, não pode sofrer qualquer tipo de pressão. Ele tem que decidir conforme sua consciência. E para isso, a sua consciência tem que ser livre. Ele não pode, por exemplo, ter o seu voto comprado, ser ameaçado para votar num determinado candidato, estar sujeito a propagandas irregulares, a abusos de poder, a condutas vedadas, como foi bem tratado aqui na primeira palestra por Andréa. Todo esse arcabouço normativo que existe no direito eleitoral busca preservar finalmente o quê? A legitimidade. Fazer com que o eleitor, na hora de votar, tenha plena liberdade para exercer o seu voto. Esse é o grande desafio do direito eleitoral. E por isso que eu digo que direito eleitoral só existe materialmente na democracia. Aí vocês podem me perguntar, então não existe eleição numa ditadura? Existe, mas não existe direito eleitoral materialmente. Existe a eleição. Eu costumo dizer o seguinte, o direito constitucional ele tem por objeto um tripé. Organização do Estado, direitos, deveres e garantias fundamentais e instrumentalização da participação política. Ou seja, a instrumentalização da participação política, dizer como é que o poder vai ser exercido, a princípio é matéria do direito constitucional. Onde é que entra o direito eleitoral? Quando essa instrumentalização se torna mais complexa, a partir de um Estado democrático de direito, quando você precisa ter regras mais complexas realmente para a proteção dessa legitimidade. Numa ditadura, o direito constitucional já resolve. Por exemplo, na China tem eleição. Como é a eleição da China? Muito mais barata do que a nossa. Uma reunião do Partido Comunista, o presidente diz, quero mais um mandato, alguém tem alguma coisa contra? Todo mundo se posiciona da forma como está, por aclamação está eleito. Aliás, eu soube que ele conseguiu mais um mandato agora recentemente, o presidente da China. Não é? Dentro dessa... Oi? Indeterminado, pois é. Então, isso é democracia? Tem eleição, mas não é democracia. Não é? Tem direito eleitoral? Não, tem um direito constitucional dando conta da eleição. Mas o direito eleitoral ele vai além. O direito eleitoral ele é um arcabouço de normas, de procedimentos e de normas de direito material que buscam fundamentalmente garantir legitimidade da vontade popular. Então esse é um pressuposto fundamental que a gente tem que pensar nas discussões que a gente vai travar daqui para frente. Ok? Mas dando continuidade, vamos falar aí inicialmente de quem pode disputar a eleição, né? Quem pode disputar as eleições. E aí eu coloquei ali o pleno exercício dos direitos políticos como condição de elegibilidade,
distinções entre elegibilidade e inelegibilidade, consequências práticas, a questão da filiação partidária e do domicílio eleitoral, que é interessante porque mudou, não é? Uma regra aí sobre o domicílio. É possível candidatura avulsa, que é um debate que nós temos aí hoje, permeando também o cenário eleitoral brasileiro, e a questão da fidelidade e disciplina partidárias e suas consequências para o processo eleitoral. Eu queria tocar nesses 5 aspectos aí, nesses 5 pontos, para a gente falar nesse ponto aí do quem pode disputar as eleições. Bom, quem pode disputar as eleições? Existe um arcabouço de normas jurídicas previstas na Constituição Federal, artigos 14 e 15, em especial, não é? E na chamada Lei das Inelegibilidades, a Lei Complementar 64/90, com as alterações posteriores, em especial aquelas decorrentes da Lei Complementar 135 de 2010, conhecida como Lei da Ficha Limpa, que alterou a Lei das Inelegibilidades. E aí, evidentemente, no artigo 14, parágrafo 3º, uma das condições de elegibilidade cruciais que estão lá expostas é o pleno exercício dos direitos políticos. O que seria isso? Pleno exercício dos direitos políticos como condição de elegibilidade. Aí nós temos que ir para o artigo 15 da Constituição. O artigo 15 diz o seguinte: é vedada a cassação dos direitos políticos, cuja perda ou suspensão poderá ocorrer em determinadas situações que são lá elencadas, não é? Então vamos analisar. É vedada a cassação dos direitos políticos, cuja perda ou suspensão poderá ocorrer. E aí cita-se as possibilidades em que essa ocorrência poderá se dar, dentro de uma perspectiva de interpretação que é a seguinte: perder e suspender direitos políticos deve ser algo excepcional. Cassação nunca. O que é que seria a cassação? A retirada arbitrária, sem direito à defesa, sem contraditório desses direitos, como aconteceu já na história do país, na época do regime militar, por exemplo, não é? Os atos institucionais promoviam cassações. Perda e suspensão são excepcionalidades. E por que são excepcionalidades? E isso tem a ver um pouco com o que a gente vai debater daqui a pouco sobre as inelegibilidades que eu queria falar. Excepcionalidades, a perda e a suspensão, porque os direitos políticos têm natureza jurídica de direitos humanos. O que é que significa isso? Existe uma distinção importante entre direitos humanos e direitos fundamentais. Os direitos fundamentais decorrem de valores e escolhas, que variam no tempo e no espaço. Os direitos fundamentais, eles são colocados no papel a partir da ideologia, dos valores de cada sociedade. Então, por exemplo, eu adoro Fórmula 1, esse final de semana está começando. Quando eu chegar em casa hoje, vou assistir o treino oficial 3 horas da manhã, do Grande Prêmio da Austrália, né? E aí, ainda saudade de Nelson Piquet e de Ayrton Senna, né? Agora não vai ter mais brasileiro nenhum, mas vou continuar vendo. Mas aí tem um grande prêmio agora do Bahrein, tem o grande prêmio do Emirados Árabes, no Abu Dhabi, e aí tem uma curiosidade nesses grandes prêmios. A festa do champanhe é feita com suco, né? Por quê? Porque lá as leis baseadas no Alcorão proíbem consumo de álcool em público, não, pelo menos, né? Já aqui no Brasil, se a gente ligar a televisão 9 horas da noite, tome propaganda de cachaça, né? Cachaça, cerveja, você só é feliz se você encher a cara, não é assim? Então, valores e escolhas que levam a consequências distintas. Tem aquele jogador de futebol, pentacampeão mundial, baiano, né? Meu conterrâneo, ex-jogador do Vitória, né? Eu sou Bahia, né? Mas não deixa de ser um bom jogador, chamado Vampeta, né? O pessoal do Corinthians aí deve lembrar, os corintianos. Vampeta, uma vez, estava dando uma entrevista justamente sobre isso, quando ele jogou na Arábia Saudita, que ele estava traficando cerveja para os outros jogadores e foi preso. Aí se enrolou todo, imagine, porque estava conseguindo trazer cerveja do Brasil para o pessoal beber, não é? O que é que isso tem a ver com a questão? Os direitos fundamentais são valores e escolhas, não é? Então, a sociedade pode estabelecer que é um direito fundamental o indivíduo ter o direito ao lazer e a consumir uma bebida alcoólica. Outra sociedade pode criminalizar essa conduta. Os direitos humanos não. Os direitos humanos não são postos, eles são pressupostos. O que é que significa isso? Eles são direitos de todos os seres humanos
em qualquer lugar e em qualquer tempo, porque são vinculados diretamente à condição humana. Tudo aquilo que é inerente à condição humana deve ser interpretado como um direito humano, vinculado à ideia de dignidade da pessoa humana, que significa também proteção àquilo que é inerente à condição humana. E aí o que é que ocorre? Os direitos políticos são direitos humanos, não são fundamentais. Por que são direitos humanos? Porque o homem é um animal político, o ser humano é político. Se a gente pensar em Aristóteles, ele vai dizer, o homem é um animal social. Se a gente pensar em Thomas Hobbes, 2000 anos depois, ele vai afirmar, o homem é o lobo do homem. Vejam a contradição. De um lado, nós precisamos uns dos outros. Do outro lado, buscamos dominar uns aos outros. E qual é o ponto de equilíbrio? É o poder. O poder é uma energia abstrata que atua sobre a sociedade humana, limitando a liberdade individual em prol da convivência. As normas de comportamento limitam nossa liberdade para que a gente possa conviver. E a política, por sua vez, é o grande pressuposto humano. Por quê? Porque esse ponto de equilíbrio, que é o poder, ele não é estático, ele é dinâmico. Nós lutamos pelo poder. Maquiavel vai definir política da seguinte forma: arte de conquistar, manter e exercer o poder. E isso nós fazemos desde quando nascemos. E aí Michel Foucault vai dizer mais ainda, existe uma microfísica do poder. O poder não está presente apenas na esfera pública, como a ética da polis. O poder, a política, está presente em qualquer relação humana. Na escola, no trabalho, na família, a política está presente. Isso tem a ver com o que a gente vai discutir daqui a pouco do abuso do poder também. Não é? Então, observem a essencialidade dos direitos políticos. Se nós somos políticos como condição humana, os direitos políticos são direitos humanos. E por isso mesmo as restrições a esses direitos devem ser as mínimas possíveis. E aí onde é que eu estou querendo chegar com toda essa introdução? Ali na questão da distinção entre elegibilidade e inelegibilidade. E uma primeira provocação que eu queria fazer com vocês, porque meu objetivo aqui é provocar. É como dizia Chacrinha, eu não vim para explicar, não é? Eu vim para confundir. Então vamos tentar aqui confundir um pouco. Não é? Elegibilidade e inelegibilidade. O que são elegibilidades, meus amigos? Condições de elegibilidade. Condições de elegibilidade são requisitos necessários para que alguém possa disputar uma eleição. Você tem que cumprir determinados requisitos que estão lá no parágrafo 3º do artigo 14 da Constituição, nos termos da lei. São condições de elegibilidade. Já as inelegibilidades são impedimentos que, se observados, fazem com que o indivíduo não possa se candidatar. Tranquilo aí? E aí o artigo 14, parágrafo 9º da Constituição diz o seguinte: além das inelegibilidades previstas no próprio texto constitucional, outras inelegibilidades poderão ser criadas através de quê? De lei complementar. Para quem não sabe, lei complementar é uma espécie normativa que exige, para ser criada, um processo legislativo um pouco mais elaborado do que uma lei ordinária. Você consegue aprovar uma lei ordinária com 129 votos na Câmara dos Deputados e com 21 votos no Senado. Uma lei complementar só é aprovada com 257 votos na Câmara e 41 votos no Senado. Então, a lei complementar é mais difícil de aprovar do que a lei ordinária. E aí, observe, o legislador teve a seguinte preocupação: inelegibilidades, que são impedimentos ao exercício dos direitos políticos, só podem ser criadas por lei complementar. Com que objetivo? Dificultar a criação de inelegibilidades. Por quê? Porque o pressuposto básico deve ser o exercício dos direitos políticos e não a restrição aos direitos. Onde é que eu estou querendo chegar? Filiação partidária. Está lá no artigo 14, parágrafo 3º da Constituição, inciso 2. Condição de elegibilidade, filiação partidária, nos termos da lei. Ok? Filiação partidária é o requisito que está na Constituição. Aí vem a Lei 9.504/97, que é uma lei ordinária, a lei das eleições. E no artigo 11 diz o seguinte: o indivíduo deverá estar filiado a um partido político 6 meses antes do pleito. Esse ano, por exemplo, até o dia 7 de abril. Eu pergunto a vocês, alguns vão dizer, isso é condição de elegibilidade. Alguns não apenas, o Supremo Tribunal Federal já disse isso. É condição de elegibilidade, a Constituição fala, são condições de elegibilidade nos termos da lei. Então, para o Supremo, uma lei ordinária, já que é nos termos da lei, pode dizer qual é o prazo da filiação partidária.
Só que o que é que eu questiono, e essa é a pulga atrás da orelha que eu queria colocar de vocês, que pode ser um argumento para salvar aquele retardatário que perdeu o prazo. Qualquer juiz pode declarar a inconstitucionalidade de uma lei em controle difuso. Ok? Qual é o argumento que eu trago? Uma lei ordinária estabelece o prazo de 6 meses para o indivíduo se filiar. E a mesma coisa vale para o domicílio eleitoral. 6 meses antes da eleição ele tem que estar filiado a um partido político. Mas a Constituição fala apenas em quê? Em filiação partidária e não estabelece prazo. Quando uma lei ordinária estabelece que é 6 meses antes, eu pergunto a vocês, ela está ou não está criando uma inelegibilidade? Os puristas vão dizer que não. Não, só está disciplinando uma condição de elegibilidade. Mas qual é a minha interpretação? Podem me chamar de burro ou de ignorante se eu estiver errado. Eu não vejo diferença. Para que servem os dois institutos? Teoria Geral do Direito, 2 institutos não servem ao mesmo propósito. Os 2 institutos servem para a mesma coisa, dizer quem pode concorrer e quem não pode. Então, o que é que acontece? Se você cria um requisito para o indivíduo concorrer, por outro lado, você está criando um impedimento para quem não cumpre o requisito. Então, quem tem menos de 6 meses de filiação, está impedido de concorrer. Em virtude de quê? De uma lei ordinária. E aí eu pergunto, não deveria ser uma lei complementar? Por que eu defendo que deveria ser uma lei complementar? Porque o tratamento jurídico deveria ser o mesmo, para as inelegibilidades, para a condição de elegibilidade. E qual deveria ser esse tratamento, então? Por isso, aquele blá, blá, blá todo meu, dos direitos políticos. O menos restritivo ao cidadão. E o que é menos restritivo? A lei complementar, que é mais difícil de aprovar. Então, uma lei ordinária, a meu ver, não poderia criar um prazo de filiação, nem um prazo de domicílio. Na prática, tem sido observada essa tese. Então, não corram risco, se filiem até 7 de abril. Mas quem perdeu o prazo, joguem esse H que eu estou jogando aqui, esse argumento aqui. Quem sabe não resolve. Por quê? Porque a jurisprudência da Justiça Eleitoral muda muito. Então, pode ser uma tese nova. Não é? Quem sabe não dá certo. Eu acho que é uma tese razoável, não é? Não sei, aí fica a cargo de cada um. Mas, como eu falei, eu estou aqui apenas para jogar as provocações. Então, hoje, pela lei, o indivíduo precisa estar filiado a um partido político 6 meses antes e também domiciliado na circunscrição eleitoral 6 meses antes. Essa é uma novidade da reforma de 2017. Por quê? Porque era um ano, agora é 6 meses. E o domicílio eleitoral na circunscrição significa o quê? O que é a circunscrição? É a área geográfica onde o voto vai ser disputado. A gente pode definir assim, de uma forma mais mastigada e popular. Não é? Então, esse ano, para disputar a eleição para deputado estadual, federal, senador ou governador, o Estado. Você tem que ser domiciliado no Estado. Presidente ou vice-presidente da República em qualquer lugar do país. Certo? Prefeito e vereador no município. A circunscrição é essa. 6 meses antes. Ok? Então dá para mudar o domicílio eleitoral ainda, de acordo com a lei, que não podia mais, agora pode, até 7 de abril. Lembrando que o alistamento eleitoral vai até 9 de maio, né? Mas quem deixar depois de 7, aí vai ter que entrar naquela argumentação que eu falei, de dizer que é inconstitucional o domicílio, né? Mas se não quiser ter esse tipo de problema e quiser se candidatar, como é eleição estadual, aí teria que, o problema seria só se o cara fosse lá da Bahia, não é? Ou do Rio de Janeiro e quisesse ir para Minas, não é? Mas na eleição municipal, esse é um problema grave, porque às vezes o indivíduo quer se candidatar no município vizinho, né? E aí tem que mudar o domicílio realmente. Bom, é possível a candidatura avulsa? Esse é um dos grandes debates hoje que estão aí na pauta, não é? Do direito eleitoral. E olhem que interessante. Eu acabei de falar que a Constituição estabelece a filiação partidária como condição de elegibilidade. E aí surge o debate, pode ou não pode? Aí um advogado conseguiu uma liminar lá em Goiás, que já foi até derrubada, né, pelo TRE de lá, mas o juiz concedeu, permitindo, no ano passado, que ele viesse a ser candidato esse ano de forma avulsa. E o Supremo Tribunal Federal já declarou a repercussão geral do tema e vai analisar se realmente é possível ou não.
Aí vocês podem perguntar, como assim? A Constituição não fala? Quer dizer, é o Supremo agora que vai fazer emenda constitucional? É uma questão interessante, não é? Mas o que se argumenta é que o Brasil é signatário de um pacto internacional, não é? De São José da Costa Rica, se não me engano, Convenção Interamericana de Direitos Humanos, que trata da questão dizendo que limitações à elegibilidade deverão decorrer apenas de questões referentes à nacionalidade e à prática de crimes, condenação criminal, transitada em julgado. Observem, se esse argumento prevalecer, a própria lei da ficha limpa vai cair por água abaixo. Já perceberam? Porque o argumento que está se colocando é que, quando a convenção diz que não coloca a filiação partidária como um requisito, ela teria sido recepcionada de forma supralegal ou até ingressando como norma constitucional pelo parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição, e por isso essa regra da filiação partidária que está na Constituição não estaria mais valendo, não é? Teria sido superada pelo Pacto de São José da Costa Rica. É o argumento que se coloca hoje para acabar com a filiação partidária. A questão ainda vai ser enfrentada, sem dúvida, pelo Supremo Tribunal Federal, mas provavelmente não para essa eleição, até porque o TSE já disse que não dá para fazer nessa eleição. Todo o sistema eleitoral é fundamentado hoje nos partidos políticos. Inclusive a questão burocrática da eleição, tempo de propaganda, registro de candidato, a urna eletrônica, você vota no número. Imagine aí, o candidato a presidente é de 10 a 99, né? Em tese, que na verdade não tem, depois do 90 nem pode. Né? Os partidos políticos têm números, né? 2 algarismos. Se você tiver 200 candidatos a presidente, vai botar número como? Né? Tem várias repercussões aí que teriam que ser resolvidas, mas isso não vai ser para esse ano. Então, por hora, a filiação partidária vai continuar sendo exigida. Mas aí eu estava conversando com o Roberto aqui depois do almoço, uma questão interessante, que o legislador, inclusive, enfrentou agora na reforma de 2017. Direito é interpretação. Filiação partidária é condição de elegibilidade. E se o cara for filiado ao partido A e resolver se candidatar de forma avulsa, ele tem filiação partidária. E se ele for do partido A e quiser registrar a candidatura dele pelo partido B, que não está coligado com o A? São absurdos hermenêuticos, interpretativos, mas que poderiam colar. Por quê? Porque a lei não falava que o cara tinha que ser filiado ao partido pelo que ele ia concorrer. Falava apenas que ele tinha que ser filiado. Alguém deve ter atentado para isso, e a reforma eleitoral agora de 2007 falou o óbvio, né? Que o indivíduo tem que ser filiado ao partido e só pode concorrer pelo partido pelo qual ele está filiado. Você não pode estar filiado a um e concorrer por outro argumentando, já estou filiado, cumpri o requisito. Porque essas malandragens, pessoal, no bom sentido, fazem parte da essência da política e do direito eleitoral. Teses são construídas para viabilizar candidaturas. Né? Então, argumentações estão aí, e o advogado é pago para isso. Então, se você tem um cliente, não sabe como ter uma solução para ele, use da criatividade. Né? Às vezes, você pode achar uma tese interessante. Bom, então essa questão da candidatura avulsa era isso que eu queria destacar. Não é? Fidelidade e disciplina partidária e suas consequências para o processo eleitoral. Aqui apenas eu queria pontuar o seguinte: hoje, por lei, artigo 22A da Lei 9.096, e também por uma lei que não é lei, né, que é a Resolução 22.610 de 2007, que foi recepcionada como se fosse uma lei pelo Supremo Tribunal Federal, embora seja uma resolução do TSE, né, nós temos fidelidade partidária no Brasil apenas para quem? Para vereadores e deputados. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal, numa ação direta de inconstitucionalidade, resolveu entender que a fidelidade partidária não se aplica a mandatos majoritários. Então, senador pode trocar de partido tranquilamente, governador, prefeito, presidente, não tem problema nenhum. Mas o deputado e o vereador, esses têm que permanecer no partido sob pena de perder o mandato, salvo algumas exceções. Quais são as exceções? Quando há grave discriminação política pessoal,
o indivíduo tem que comprovar que está sofrendo essa grave discriminação política pessoal, e aí ele poderá conseguir se desvincular do partido, a Justiça Eleitoral que vai analisar o caso concreto. Ou então, quando o partido, de forma reiterada, desvia-se do seu programa, não é? Ele também vai ter que provar isso. E a terceira hipótese, que é a que interessa aqui para a gente, é a seguinte: criou-se uma janela, em 2015, para a desfiliação daquele parlamentar que estiver em fim de mandato, a fim dele disputar as eleições. Então, qual é a questão que eu queria pontuar aqui para vocês? Quais são as eleições que teremos esse ano? Deputado estadual, federal, senador, governador, presidente da República, não é? Deputado distrital. Não teremos eleição de vereador. O que é que isso significa? Quem está em fim de mandato são os deputados. Os vereadores não. Os deputados podem trocar de partido? Podem, estão justamente no prazo agora. Certo? 30 dias antes do término do prazo, 30 dias antes de 7 de abril. Justamente agora. Deputados estaduais e federais podem trocar de partido e não perderão o mandato. Estão na janela. E os vereadores? Os vereadores não. Os vereadores não podem. Se um vereador trocar de partido agora para concorrer nas eleições de outubro, correrá o risco de perder o mandato. Eu digo correrá o risco porque não é algo automático, né? Vai depender aí de uma representação do próprio partido, que muitas vezes não está interessado, porque existe um acordo entre eles, ninguém pediu a cabeça de ninguém, ou então do Ministério Público, né? Ou do suplente. Se ninguém reclamar, fica por isso mesmo. Mas lembre-se, o vereador, a princípio, não pode trocar de partido na eleição desse ano. Ok? Em 2016, fizeram uma daquelas gambiarras jurídicas inacreditáveis. Aprovaram uma emenda constitucional só para permitir que os deputados trocassem de partido, mesmo estando ainda no primeiro ano de mandato, segundo ano de mandato, né? Foi um absurdo a emenda 91, mas foi para aquela eleição, não é para esse ano. Ok? Então, esse ano, os vereadores têm que cumprir as regras da fidelidade partidária. Quer saber mais sobre o que pode e deve ser feito antes do registro da candidatura? Então não saia daí, nós voltamos já já.